Se alguém perguntasse qual foi a primeira cidade do Brasil a ser iluminada por energia elétrica, você provavelmente diria São Paulo, Rio de Janeiro, quem sabe Recife ou talvez Salvador, mas para nossa surpresa, não foi nenhuma dessas. A primeira cidade a ser iluminada por luz elétrica foi uma cidade do interior. Será que foi a sua cidade? Então pegue suas pipocas e se prepare, porque neste vídeo vamos revelar a história de quando a luz elétrica iluminou o Brasil pela primeira vez. Até o século XVIII, aqui no Brasil, a luz era usada de maneira bem diferente. Ela era totalmente privada, sem nem sombra de iluminação pública. Lampiões e lamparinas ficavam fixos dentro de casa ou eram levados junto pelas pessoas ao sair, deixando as ruas escuras e até perigosas à noite. E curiosamente, as ruas só ganhavam um brilho especial em ocasiões festivas, quando os moradores decoravam as fachadas com velas. No entanto, no final do século XVIII, a Revolução Industrial, que já acontecia na Europa, trouxe uma grande transformação, e com ela, as primeiras tentativas de iluminação pública chegaram ao Brasil. Algumas cidades começaram a iluminar suas ruas com lamparinas que usavam óleo de origem animal e vegetal. Uma mudança que, aos poucos, transformaria as noites brasileiras. Em dias de festa e celebrações, era tradição enfeitar as fachadas das casas com velas feitas de sebo e gordura, criando um cenário rústico, mas cheio de encanto. No século XIX, algumas cidades brasileiras deram um passo à frente e começaram a iluminar suas ruas com lampiões de óleo de baleia. No Rio de Janeiro, a iluminação pública à base de óleos foi oficialmente implementada em 1794, trazendo um novo brilho e segurança para as noites da cidade. Em São Paulo, o uso de óleos para iluminar as ruas só chegou em 1830. E aqui vai um detalhe curioso. Todos os dias, ao entardecer, trabalhadores acendiam essas luzes manualmente e, pela manhã, as apagavam assim que o sol nascia. Em 1854, São Paulo inovou mais uma vez e foi a primeira cidade brasileira a implantar a iluminação a gás, um serviço que surpreendentemente seguiu ativo até a década de 1930. Pois bem, meus amigos, assim que Thomas Edison apresentou ao mundo a lâmpada incandescente em 1879, Dom Pedro II ficou fascinado com a novidade e, visionário como era, logo abriu as portas do Brasil para receber essa invenção revolucionária. Determinado a modernizar o país, o imperador não perdeu tempo e ordenou a instalação da primeira iluminação permanente com eletricidade. Era o início de uma nova era de luz para o Brasil. Na fase de testes, o primeiro lugar no Brasil a experimentar a magia da luz elétrica foi a Estação Central da Estrada de Ferro Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, hoje conhecida como a famosa Central do Brasil. Mas calma, gente, a iluminação ainda era bem limitada, apenas aquele espaço contava com umas 4 ou 5 lâmpadas que já eram o suficiente para impressionar quem passava por ali. Nessa ocasião, foram instaladas lâmpadas de arco voltaico tipo Diablockhof, que substituíram 46 bicos de gás. Depois dessas, em 1881, 16 outras lâmpadas foram instaladas no Campo da Aclamação, onde hoje conhecemos como Praça da República, também no Rio de Janeiro, com energia fornecida de um locomóvel com 2 dínamos. Mas a primeira cidade brasileira a iluminar suas ruas com luz elétrica de fato foi Campos dos Goytacazes, que na época era o maior município do interior do Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 1883 e só foi possível porque o imperador inaugurou no município uma máquina térmica acionadora por 3 dínamos com potência de 52 kW, que era capaz de fornecer energia para 39 lâmpadas de 2.000 velas cada. Dessa forma, Campos dos Goytacazes se tornou a pioneira da iluminação pública em toda a América Latina, um feito histórico para nosso país. O Brasil foi o 5º país do mundo a ter uma cidade totalmente iluminada por luz elétrica, depois da Inglaterra, Estados Unidos, França e Alemanha. A inauguração foi um show à parte, com a presença do próprio imperador, grande entusiasta das inovações científicas da época, responsável por acionar e acender as primeiras lâmpadas. Segundo o memorialista Júlio Feiditte, no dia 24 de junho de 1883, às 19 horas, as ilustres autoridades se dirigiram à usina elétrica, chamada de Estação da Luz Elétrica, na Avenida Pedro II. Foi então que o imperador Dom Pedro acionou a chave,
e ao acender a luz, cerca de 20.000 pessoas aplaudiram em puro delírio. O público presente entrou em êxtase, ovacionando Dom Pedro e gritando seu nome com alegria contagiante. O fornecimento de energia elétrica abrangia 5 ruas e, além disso, foi estabelecido que o sistema utilizaria uma ou mais luzes com uma força total de 30 a 33 mil velas, posicionadas em alturas adequadas para garantir uma melhor difusão da luminosidade. Um detalhe curioso é que, até hoje, em frente à sede da Receita Federal em Campos dos Goytacazes, permanece um poste que é um resquício desse momento marcante na história da cidade, acompanhado por uma placa em homenagem a esse evento tão significativo. Logo em seguida, foi a vez de Rio Claro, em São Paulo, que também se destacou por contar com uma usina elétrica. Com o tempo, outras cidades como Curitiba, Maceió e Juiz de Fora seguiram o exemplo. E tem mais, viu, gente? Em 1887, o mecânico e eletricista alagoano Argemiro Augusto da Silva inaugurou a iluminação pública na cidade de Maceió, com seu invento chamado Lâmpada dos Alagoas, que usava uma inovação tecnológica baseada em fibras vegetais. Apenas após a virada do século é que as duas cidades mais importantes do Brasil começaram a implantar o serviço de iluminação elétrica, o Rio de Janeiro em 1904 e São Paulo em 1905. Enquanto o Brasil já contava com várias cidades iluminando suas ruas, outros países ao nosso redor ainda iniciavam, a passos lentos, seus processos de modernização elétrica. Vale destacar que a energia elétrica e a iluminação pública com lâmpadas incandescentes foram essenciais para a expansão dos turnos nas fábricas, a criação de novas opções de entretenimento e o crescimento vibrante das cidades. Assim, a história da iluminação pública no Brasil revela o brilho da nossa evolução como sociedade. Se gostou desse mergulho na história da luz, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este. Até a próxima!